apresentando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gabriel, o mestre dos bonecos. Galera, eu fui assistir Star Wars na estreia do dia 19. Então, o filme é excelente. Não tenho o que dizer sobre o filme. Eu vou fazer esse vídeo, eu não vou falar spoilers nesse vídeo. Eu acho que para um filme muito bom como foi o fim realmente da saga, segundo até onde estão dizendo, né? Eu quero fazer dois vídeos. Eu vou falar minha crítica sobre o filme Star Wars Ascensão Skywalker, mas sem spoilers. E eu pretendo depois fazer outro vídeo com spoilers, mas o de hoje vai ser sem spoilers. Então não se preocupe, pode assistir o vídeo até o final. Eu não vou falar nada de spoiler nesse vídeo. Eu vou relatar apenas conteúdo a respeito do filme, como assim, se o filme é bom, se o filme é ruim, uma visão geral a respeito da trilha sonora, como se faz alguma referência a outros filmes, mas eu não vou relatar nada dos acontecimentos referentes a este filme. Eu vou relatar apenas conteúdos assim referente do filme, se o filme vale a pena ou não, tanto para quem é fã como para quem não é. E com relação a uma coisa a respeito dos filmes antigos, não vou relatar nenhum spoiler a respeito desse filme novo. É um filme muito bom, tanto na visão de trilha sonora, é uma trilogia muito boa. Eu aconselho que quem for assistir esse filme e tiver tempo, assista primeiro os outros filmes na ordem cronológica e preste bem atenção com relação à parte de Palpatine. Lembra que eu falei no vídeo anterior que Palpatine, o Imperador, induzia todos os seus aprendizes e ambos a irem para o lado sombrio? Prestem bastante atenção como ele induz nos filmes os aprendizes a irem para o lado sombrio, desde quando foi com Darth Vader até com os outros, como ele vai induzindo seus aprendizes a também chamarem outros para serem Siths. Prestem bem atenção nesses detalhes aí, principalmente com relação ao Palpatine. Como eu disse, assistam o filme na ordem cronológica, não que impeça de assistir na ordem normal, mas é o meu conselho, para poder entender a história mesmo, que é o importante nesse foco, se focar na história de como vai terminar. Quem quiser entender tudo, assista o filme na ordem cronológica e prestem muita atenção na parte aí do Palpatine. Quem assiste os meus vídeos vê que eu mencionei que o Palpatine gosta de induzir, como eu falei, as pessoas a irem para o lado sombrio e os aprendizes dele a irem para o lado sombrio. Então prestem bastante atenção na parte de Palpatine. Assistam os meu vídeo que eu fiz falando aí sobre Star Wars, que eu fiz um vídeo aí a respeito se ia ser bom ou não, que foi um dia antes de eu assistir o filme de Star Wars. Assistam aí, porque eu mencionei a respeito dessa parte aí também, sobre o Palpatine induzir as pessoas a irem para o lado sombrio e serem Sith. Então, quando forem assistir Star Wars na ordem cronológica, se foquem nesses detalhes aí sobre Palpatine, e isso que eu falei, de induzir as pessoas a irem para o lado sombrio e se tornarem Sith. Então, também como ele leva Darth Vader ao lado sombrio, vai ser um foco importante aí nesse filme também. A parte que ele leva Darth Vader para o lado sombrio. Então observem aí como ele faz quando ele leva Darth Vader para o lado sombrio, que é um ponto importante para poder entender o final desse filme. E quem quiser entender a história de um modo geral, sem nenhuma brecha, tem que também ter conhecimento sobre os quadrinhos de Star Wars. Senão, não é que impeça de entender o filme, dá para entender. Agora, se você não tiver conhecimento dos quadrinhos de Star Wars, as histórias que são extras, você vai ter certas cenas do filme que vai ter muitas brechas que você vai ficar meio confuso. Então também, observar também, porque o filme faz referências aos clássicos filmes antigos. Então, quem for assistindo vai sentir muita nostalgia em alguns momentos, porque vai retratar coisas que fazem um pouco parte dos filmes antigos. Então, assistam aí os filmes antigos prestando bem atenção nos detalhes, porque quando você for assistir a nostalgia vai ser muito. Quem gosta da nostalgia dos antigos vai sentir bastante nostalgia aí
quando estiver assistindo vai se emocionar muito. Prestem atenção também quando estiverem assistindo os filmes antigos no que o Yoda fala para o Luke durante o treinamento que tem lá naquele filme do Império Contra-Ataca. Porque muitas coisas que o Yoda fala no filme é importante para poder ter conhecimento nesse filme novo. Então prestem bastante atenção nos detalhes aí, no que Yoda explica para Luke e no que ele passa para os Jedi, né? Tanto nos filmes como também nos quadrinhos, porque tudo que Yoda fala vai ser importante para poder entender o final desse filme. Aliada minha é a força, e poderosa aliada ela é. Você precisa a força sentir ao redor seu. Fiquem bastante ligados, principalmente na parte aí da questão da história da Rey e do Kylo Ren, como é que vai ficar. Quem for assistir, preste bastante atenção nos detalhes aí entre a Rey e o Kylo Ren e sobre a origem da Rey. Eu recomendo que assista o Despertar da Força e preste bastante atenção naquelas imagens quando a Rey está com aquelas memórias vagas sobre o que aconteceu com os pais dela. Isso vai ser bastante importante para poder entender o final aí, como vai se desenrolar essa parte aí, o final da Rey e o Kylo Ren também, né? Essa questão aí que ficou entre eles, o que eles são afinal relevante em relação ao poder da força. Atenção na luta que vai ter entre ela e o Kylo Ren, para poder entender também como é que vai finalizar o filme, porque o conflito que tem entre eles é muito importante, tanto para o desfecho do filme, como no desenrolar da história, de como é que vai ficar, o que eles são afinal, de onde eles vieram e qual a relação deles que tem com a força, né? Com esse poder que une todos os Jedi e os Sith, porque que ambos estão ligados e fazem parte da força. Prestem bastante atenção no episódio 4, Uma Nova Esperança. O planeta Tatooine, onde o Luke estava, né? Antes de ir para o espaço lá, para poder, antes de se encontrar com Han Solo e na Millennium Falcon no espaço, planeta onde o Luke vivia com os tios dele, que é o Tatooine. Prestem bastante atenção, porque vai ter um importante destaque aí para poder também entender o final desse filme, a Ascensão de Skywalker. E prestem também atenção, vocês vão entender por que o nome é Ascensão de Skywalker, porque o final tem um grande final que eu não vou revelar aqui, vocês vão assistir para poder ver, né? Mas tem um grande final aí que vai deixar todos de boca aberta. Vocês vão entender por que o nome é Ascensão de Skywalker. Será que é porque o Luke deixa um descendente? Algum filho? Tanandandan. O que será? Eu não vou revelar aqui o que é. Vocês vão ter que assistir Star Wars Ascensão de Skywalker para descobrir. E depois coloquem aí nos comentários o que é a Ascensão de Skywalker, o que vocês entenderam. Eu encerro mais um vídeo falando aí minha crítica sobre a Ascensão Star Wars Ascensão de Skywalker. Como eu mencionei, o filme é muito bom, traz uma grande nostalgia. Quem for assistir aí vai gostar muito. Eu pelo menos acredito, né, que metade dos fãs aí, a maioria vai gostar vai ter sempre aqueles que não vão gostar, mas também vai ter a maioria que eu acho que vai gostar. Vai ser um filme que agrada todos. Tem grandes nostalgias, grandes coisas boas. A trilha sonora é muito boa. O filme é muito bom, a qualidade, os efeitos, com relação ao desenrolar da trama. E um final espetacular que eu aposto que muitos aí não esperavam, que vão gostar e vai deixar claro com mais vontade de querer mais. Aí vamos ter que esperar para ver se realmente vai ser o fim ou se vai ter mais algum Star Wars em breve. Mas vão assistir aí o filme de Star Wars Ascensão de Skywalker. Coloque aí nos comentários o que é a Ascensão de Skywalker para vocês. Eu quero saber depois. Coloque aí nos comentários. Deixem um like aí no vídeo, né? E se inscrevam no meu canal, Gabriel, o Mestre dos Bonecos.